Canal Mídia Angola. Outros negros não têm noção do mamo. Eles não sabem como é que dá para se viver a vida. Só querem já viver a vida deles, tá vendo, né? Você quer que viver uma vida da palavra de Deus, não seguir a vida da palavra maligna. Porque a palavra maligna é uma palavra muito nervosa mesmo. Tá aqui o Manciba, o Capalilson, o Michel. Esses aqui são muito quando entram no mundo da máfia, entrando devagar. Agora estão indo em pique, não estão vindo muito atrapalhados, não estão sabendo entrar, por isso estão desaparecendo. Tá vendo, né? Lá dentro, não dão que sangue, nem sambapi, isso dá um sofrimento. Nem que sangue, nem sambapi, tem sofrimento que vão te dar. E aí diz, antigamente, pensamento nas bolas. Antigamente nós na liberdade chorávamos sambapi, estamos dentro da cadeia, estamos a chorar leite. Isso é muito complicado. Imagina, nós em casa, nos metemos água para tomar banho. Aí estão te servir jarra d'água. Tá, tomar banho com 1 litro, é muito complicado, meu irmão. Então vamos viver uma vida das igrejas. Não ver vida satânica, não. Primeiros tempos, olha, essa cadora criança não sabia de nada. Entrou no mundo da máfia, fora da igreja. Depois de aparecer da igreja, o espírito maligno começou a me entrar. Comecei primeiro no mundo, de procurar o mundo dos cientes, procurar onde curtem pica. Me mandaram em bué. Segui também exemplo dos outros que estavam a apontar e que eu que não sabia de nada. Também só estava também a seguir. Afinal eu estava a seguir obra de demônio. Obra de demônio que eu estava a seguir. Deu complicação. As primeiras coisas que eu vou tirar, outros me ensinou já a tirar galinha. Comer muita galinha mesmo. Depois da galinha, vi não, galinha é demais. Depois da galinha me agarrava, era pequenininho, já 14 anos. Aí não, me levava sempre no bate, não sempre deixava nessa criança pequena. Vi não, estou a ficar mais velha, estou com 15 anos. Depois dos 15 eu comecei a levar um andame. Depois do andame, nada, não me deu complicação. Deus já estava a me proteger. Então eu levei essas coisas, mas Deus não tem poder de apanhar a cadeia, não tem poder. Depois dessas coisas, comecei a romper senegalês em tropa do Estado. Aí vai parar a parte dele. Já mataram. Tropa do Estado. No Estado não aconteceu. Primeiro o senegalês me partiu a cabeça. O Moui entrou em cima do senegalês, olha, abriu, ou como era menor de idade, não sabia se vai acontecer algo demais, tá vendo? Eu cheguei, entrei a sair, de repente o Mamadou me partiu a cabeça. Não tinha como viver. Graças a Deus aí, o Deus estava comigo. Nem apareceu a população, nem ninguém, fomos no irmão mesmo. Depois aconteceu o quê? Depois de tanta montangança, a cabeça já não estava no lugar. Andava sempre 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. Andava 24 sobre 24. Ué? Andava 24 sobre 24. Aconteceu uma maratona em 2012, onde a tropa se encontrava. Quando o Manteiguinha está aqui, era caçule mesmo também. Aqui era caçule mesmo. Aí eu encontrava também a tropa também, como é que é. De repente eu vim em casa para dormir depois de uma semana fora de casa. Depois de uma semana fora de casa. Eu vim em casa para dormir, encontro com uma boa. A frustração já estava demais. Boa que me conhece, só me gritou, não. Fulano, onde é que vai? Ah, não, vou para casa. Vi a saia que ele libertou, sabe, requentado. Me criou um espírito maligno na cabeça. Falei, bom, vai dormir comigo hoje. Minha mulher não está para dormir comigo. Falei, não, amor, deita a sua garrafa, vamos. Eu falei, olha, não me complica, vamos. Esse já é o problema. Que o demônio já estava a me complicar, já fez tantas coisas demais. Usou a cabeça do rapaz, usou a cabeça dele. A única coisa que aconteceu foi já essa, para começar para as cadeias.
essa família, porra, a família tinha tirado uma conclusão que esta vida já não dá para se encontrar nesses locais assim trancados. Porque muito sofrimento esse tipo de local, Nós que aguentamos, sofremos, batalhamos, tem que refletir e pensar que as coisas já não tá dar, as coisas já não tá tipo antes, Aí mesmo é comer lasca, mano. Aí é comer bocado. Ali onde o pai do teu amigo, fica teu amigo, te pede bombom com jungo. Onde yoga tá ficar bebi. Onde yoga tá ficar bebi. Mão nos bardalhos. Vamos voltar naquele assunto que eu estava a dizer, tá vendo, né? Depois daquilo que peguei na mão, você disse na mão, casa abandonada, você casa de quem é, os cobertores na corda. Já cheguei embora, vamos entrar aqui no mundo na minha tia, tá vendo, né? Já cheguei, entrei na bola, dou um chicote na bola. Olha, em vez de eu bazar embora já, o Santana estava comigo. Volto mais cambá para acompanhar lá na maratona, a população aparece, outros comam com a garrafa. A me partiu uma garrafa, olha, a parte do meu filhão que é um elasta. Mete a preocupação na outra tropa. Aí pá, fulano então tá ali, então lá acusar, violou, mas bode o tá ali seguir atrás. É para a população veio, pânico aquele chiwi, mas eu como dono do problema, já fugi. Mas que? Aí foram meter a preocupação na polícia, que aí tem um altamente perigoso que é o Bade Joel, anda com AK, viola toda noite. Aí a Dinique aí chegou no município, a procura do Bade Joel, quem é o Cibade, se é Fá ou não é Fá. E Bode queria saber de mim. Porque quando se encontra o Bade Joel, a tropa bacana, a tropa retido. Aí eles não estão distraídos, sempre estão vivos. Tá vendo, né, papá? Então, dali a Dinique a procura da tropa. Pá, chegavam na rolote. Para tu procura do moço chamado Bade Joel, assim. Aí vizinhos do bairro que são boas. Pá, te fala mesmo, não, Bade Joel é um bom menino, nunca fez bala a ninguém. Tá, mano, se for vizinha gato, te explica mesmo. Não, aquela aí, nós aqui não dormimos através dele. Até não sei se como. Aquela anda com katana, mata a pessoa. Agora tu pode dar boa vizinha. Aquela vizinha vai te sacudir mesmo. Então aquele tudo, o reeducador leva, explica lá no juiz, para aquele mundo no bairro dele. Fui buscar a informação dele, assim. O mesmo não tem bom comportamento, merece ficar trancado. Então a Dinique procurou em mim. E eu também estou com a obra de diabo na mente. Qualquer carro vidro fumado que está vindo, eu fugi. Pai que está vindo de gravata, está saindo mais na igreja. Fugi. Então vou andar perturbado. E essa vida de andar sem perturbado, não está conseguindo andar. Única dois viu mesmo não. Essa aqui para não lhe matar onde? Vou lhe meter a agarrar. Última coisa de descansar. Estava sentado no controle de cima. Ou como o chamado Bade 90, que é o ABH, o Michel, da tropa bacana. Não fuma. De repente partiu um pai de um carro, vidro fumado, um L200, perguntou, jovem, bom dia. Gritamos, bom dia, quanto se vende 150? Preciso de 2 sacos. Vai metendo pão no carro. O meu ia atender 2 cimentos, depois te vazou. Veio o segundo, um estalete de vidro fumado, perguntou, bom dia, bom dia. Quanto te vende 150? Preciso de 20 sacos, mas papá como está limpo, preciso de um jeito para meter no carro. Vou pagar, que só estou com o meu Bade 90, Michel da tropa bacana. Me chama, Bade Joel, vamos dar um tanque para poder meter bem. Só tentei encostar para poder te puxar uma macarofa, vou te matar. Você que é o Bade Joel, não procura de ti? Eu não, papá, não sou Bade Joel, papá, sou paizinho, papá. Vamos, você na procura da tropa, você mete na porta bagagem, fecha, vem direto das Cacibas, que é direto do Espaço Fama. Depois do Espaço Fama, enquanto o mãe lamba dentro do carro, me explica, Bade Joel a chorar. Eu estou uma semana me bater, meu irmão. Muita tua irmã de tal, até tu lhe gritar, olha, aqui nunca vi arma na minha mão, simplesmente só vi na mão da polícia, mas na minha mão nunca vi. Onde você quer ir comigo? Vamos ir, cena com o Marco, também nunca vi essas coisas, porque já estava muito perturbado, nunca vi como é que só me falava. Falei, olha, onde você quiser ir comigo, na Comarco, vamos ir, não tem problema. Não tem problema, porque eu nunca vi arma na minha mão, simplesmente eu não vi arma na mão da polícia, eu nunca vi na minha mão. Onde você quiser ir comigo, vamos ir.
Vamos ir. Chegamos até no Luanda Sul e tudo. Nós ele vira não, me tirar uma foto. Esse é o bar de joelho, a procura dele. Anda, né? Aí não fomos te buscar, se lá 10 passos para correr. Te dava muito tiro da barriga, podíamos te matar, porque aqui está com espaço. Era ordem para matar, vamos te buscar para te matar. Vou mandar no comando de Viana, fui uma semana no comando de Viana, quem me recebeu foi o Moi Boi Louco. Me recebeu naquele mamo. Batalhei. Fui parar pro Capalanca, no Capalanca fiz uma semana. Ficaste lá quanto tempo? Espera, tá explicado tudo. Fui no Capalanca, estava uma semana no Capalanca. No Capalanca me ouviram. Você pediu a investigadora a me falar, chamada que a investigadora, bem dizer, a doutora, a me explicar como é que ia acontecer. Quando eu expliquei, ele foi minha namorada. A minha namorada se encontrei com ele fora de hora. Tá, ele falou que vamos. Como tem um amigo dele de lado, é que se comportou, é que foi falar. Então ela tem quantos anos? Ela tem 19. E você? Eu tenho 20. Oh, isso então não é violação. Mas o que? Vai de descansar coxa. Mas um dia, com o tempo, vai ver. Vai ver, né? Tá. Oh, cheguei, batalhei de uma cadeia, fui na cadeia. Onde cheguei lá, primeiro dia eu ia chegar na C7. Estamos indo do Porto Pesqueiro a chegar na ilha. Ilha está chegando por Tamizanga. Já está a meter consciente na porta. Meus irmãos, você que está vindo com a comida aí, que você vê com as coisas não se come lá dentro, comem já tudo, aí comemos dos porcos. Comemos primeiro arroz com feijão, depois comemos arroz doce, depois comemos bolacha, depois da bolacha é pão, depois do pão tomamos sumo, tudo de uma vez. De uma vez, não te mostraram se onde vai se. Quando entramos naquele penal, abriram 5 portões. Primeiro portão nada, segundo portão nada, terceiro portão nada, quarto portão sim, quando vimos já o penal. No penal está entrando finalmente, eu que não sou cumprir pela primeira vez cheguei a bordo. Outro gritou, vai cá na minha caserna, e que dá dois sacos, lhe entreguei toda a roupa. Onde foi meter, nunca mais lhe vi, se anda, ó. Nunca mais lhe vi, só fiquei com um calção e uma camisola. Cheguei lá dentro também, me receberam a camisola, bem tribal, me deram um do Kid MC. Me receberam também o calção, me deram um do Yannick. Me receberam a chinela, me deram a pata. Fiquei, não, aqui dentro de conta, não, aqui mesmo só ficar maluco. Você ficava num canto, ai meu Deus. Por que então que Deus me meteu nesse mundo? Será que minha mãe só me nasceu para me escravizar assim? Será que minha mãe só me nasceu para me escravizar? Só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. Mas Deus que mora poderoso. Me deram uma katana para mim, eu não sabia se katana é que. Será que katana é aquele que corta? Eu falei, não é katana que corta, katana é dentro de dormir tipo na morgue. Estamos a dormir até 5 horas, pensei que 5 horas. Todos matam bicho, afinal não mata bicho, cada conceito dele de matar bicho. Tá, quando bater a vorada é bidão na parede. Ei, meu irmão, vamos te escovar, meu irmão. Olha a hora, toda hora são ouro. Em cada vez falar, não é com capa-lios. Não, mamãe, deixa só o capa-lios, tem um amigo, te fez então o quê? Agora vamos ver o que está acontecendo. Ah, meus irmãos, não vamos fazer isso. Não anda capa-lios, não é com nerasta. Não, a gente não tem mão, fica bem na diva, vai tá aí bem. Aí, agora tá vendo o que está acontecendo. Tá vendo, né? Então, bater a vorada, eu também não tenho interesse, a vorada é o quê? Olha, só a oração, demais bem certo, então bater. Mas, irmão, o homem não vive só do pão, mas sim da palavra. Mas sim da palavra, aquilo é uma oração. Só oração é grave, não é de brincar. Aí, meus irmãos, meu Deus, me perdoa. Dos pecados que eu cometi, eu sou um pequeno arrependido, não sei o quê. A oração grave, você acabou de sair lágrimas agora sozinho, a chorar. Começar a chorar sozinho. Doido da barriga contigo, aquelas comidas que trouxeste, comeste e tudo. Ficou podre dentro da barriga. Quem na casa de banho para cagar, está encontrando 9 pessoas na casa de banho, fica como? É para ficar complicado. Aí recruzo. Tá vendo, né? Aí as coisas não ficam já bem complicadas mesmo. Aí para tomar banho, você vê pai e filho, todos já tomarem banho num. Pai no cu dele, boi de cabelo. As crianças então de trabalhar no cu do pai, pai quiongueiro.
pai que tem bombe, aí tudo vai ver, tudo que tá aí. Saí daí depois do sofrimento, vim aqui, não vou conseguir. Depois de tentar fazer muita oração, você também que me viu mesmo, não, essa aqui é o bar de olho grande, né? Me meteu no bloco 10, que é o na 10A, onde tem lá todos os doentes, todos fininhos, que tem as quartas das bolas. Que as bolas aqui é só 2, agora ficou com 8. Vai chegar ali naquele mamo. Ué, aí vai sair hoje. Ele vai meter quando quiser endireitar. Tá vendo, né? Vamos fechar esse mamo. Já são 10 minutos. Vamos fazer um movimento aí dentro do babu. Fui para 10A, na 10A, fiquei como bebi. Comi ali o sushi, comida de cão. Se você come e bebe água, o cara fica bem gordo. Se você come e dorme, o cara quando se acordar fica bem grande. Saí daí, fui para lá na 11, tem lá todos os bisantes, vi que já fora muito tempo, tem lá muito demônio. Tá vendo, né? Agora de, vamos meter com esses 6 coisas, tá falar. Tá vendo, né? Tá me metendo na 10A, fui me meter na casa na 11, encontrei lá muito feiticeiro. Vi que tá a dormir 0 horas, acordam. Ai, socorro, meu Deus. Mamãe, não estou apertando a garganta da minha mãe. Me perdoe, deixa fica então. Outra acorda. Ai, socorro. Me dá sua botija, dá o porchão. Não é essa suruba, mas isso é quem é. Wikingapas, o caralho atrás, velho. Tá a gritar mesmo. Tá a dormir atrás. O Wiki tá correndo em cima dos pratos. Outro tá cagando nos pratos, tu mexe nos pratos, o Wiki não tá bom. Porque são já os pactos com o demônio, eles apertar. Tá correndo os pratos, socorro, minha mãe. Que matou a mamãe não sou eu, meu irmão. Vai ver aqueles são já demônios, então não tá bom. Vamos finalizar daqui. Depois daquilo aí, e desse meteoro mesmo, fiz uma oração naquela noite. O papá veio, que é o mais jovem, foi o José Sebastião. Veio, conversou, é papá grande, a investigação criminal, conversou com o papá grande. Meteu-me lá em cima, na boa cadeia, na capa toda vez. Não. Passamos na vida de cadeia, né? Deixamos essa vida de cadeia porque a vida já não está da toda hora tiver trancado, é complicado, assim atrás das coisas, está a ver, né? Isso é que pensamos, refletimos que cadeia já mesmo tem que limitar a vida de cadeia. É verdade. Yeah. Nós que estamos aqui sofremos muito, aguentamos para estar aqui nessa liberdade. É porque oramos muito, pedimos sempre a Deus para nos deixar aqui nessa liberdade. Estamos na liberdade, não é para se mentir, é para endireitar certas coisas que tá mal. Tá sabendo, né? Tem certos chinengues que estão aqui na liberdade. Só estão a comer, estão a beber, não sabem o que é a liberdade, não sabem o que é a realidade da liberdade. Liberdade tem muita coisa, tropa. Canal Mídia Angola.